Minha trajetória começou aos 6 anos de idade. Minha mãe estava indo para São Paulo, né? Aí senti umas dores no ônibus e paramos em Santo Antônio do Potengi, foi onde eu nasci. Nasci em Santo Antônio do Potengi. E só depois de 1 ano e 8 meses que eu fui para São Paulo. Aí voltei aos 6 anos de idade, né? Fui estudar no Jardim São Gonçalo, chamado Jardim Tia Lúcia, né? E quando cheguei lá, ela estava montando uma peça chamada O Caçador e o Coelhinho. Isso eu com 6, 7 anos de idade. Aí perguntou se eu queria fazer o papel do caçador. Faço. Aí foi onde tudo começou. E eu ainda lhes digo: ore por aqueles que te odeiam. Peçam a Deus por ele. Ame o seu inimigo. Porque se você amar apenas aqueles que oram por ti e os que gostam de ti, qual galardão tereis? Bom, aí eu ainda lembro a frase que o caçador estava na floresta, aí dizia um coelhinho chorando: coitadinho, o que foi que aconteceu, meu coelhinho? Aí o coelhinho respondia: eu vivo tão abandonado, não tem quem cuide de mim. Eu já não caçava mais. Vem comigo, vem. Há tanto tempo procuro o coelhinho e não encontro. Vem para a minha casa, eu cuidarei de vocês, serão muitos amigos. Tudo começou aí. Aí começou com um tempo que começou o Balão Mágico, na minha época, fazia muito sucesso, Jairzinho Simoni, e eu comecei a imitar Jairzinho. Eu dublava. Foi passando o tempo, aí começou uma música que fez muito sucesso no tempo, que eu não recordo bem qual era o cantor, aquela música que dizia: Pai, afasta de mim este cálice, Pai. E nessa música eu dublava. Cantor. Eu acho que já alguma sintonia já com o que eu ia fazer. Foi se passando o tempo e eu gostando do teatro. Aí apareceu, na minha época, apareceu uma cultura break, né? E eu fui no meio, fui aprender a dançar break, né? Mas não deu, a dança não deu para mim. E um amigo meu me convidou para participar, para ir para o ensaio da Paixão de Cristo do Tesga, que era o doutor Otaviano. Isso em meados de 86, 87, mais ou menos isso. E eu fui, já era um ensaio, o ensaio já estava gravado, porque a gente segue a mesma Nova Jerusalém, Tesga, né, a partir de 78, 79, ele começou a gravar, né, porque o público é muito grande, então tem que ser gravado para que todo mundo escutasse. Antigamente ele era ao vivo. Né? E quando eu cheguei lá, o cara falou para mim assim: rapaz, quer fazer algum personagem? Eu disse: faço. Tem experiência nisso? Não, é muito criança. Aí você vai fazer um ladrão mal. Tá certo. Vai fazer um ladrão mal. Aí no decorrer, aí falou a pessoa, disse: tu acha que tu tem que fazer escriba? Eu disse: faço. Já assistiu para gente que disse: já muito pouco, mas eu faço. E fui fazendo. Mas aí aí eu fiz escriba, fiz fariseu, fiz Anás, Caifás, Judas, fiz João Batista, fiz Pilatos, fiz Herodes, fiz quase todos os papéis para a Paixão de Cristo que tinha que fazer, eu fiz. Né? Fiz Simão Sirineu, para mim um dos papéis que me chamou muita atenção foi Simão Sirineu. Tem uma conexão muito grande quando ele vai ajudar Jesus na cruz. E eu comecei a viver os personagens. E em 92, o destino que nós fomos apresentar na praça em Tirol, em Natal. E o diretor, ele é, até hoje, que é Marcos Daniel, ele era o Cristo, era o diretor, ele era o produtor, ele era tudo. E colocou 2 caras, os caras estavam um pouco com raiva dele, e no meio do chicote, lá do chicote do Cristo, os caras colocaram um fio. Foi na cara, torou aquele fio e colocou no meio. Levou uma surra de verdade. E ele chegou na minha casa e disse: Paulinho, eu nunca mais vou apanhar ninguém. O Cristo agora é você.
dai tudo o que tens e distribua com os pobres. Em verdade vos digo, é mais fácil passar uma corda por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí começou. Foi um pouco difícil, né, para mim, porque o Cristo de Paixão de Cristo Teatro, eu só tinha visto ele, porque era porque eu contracenava com ele. Mas eu não queria ser a imitação, porque assim, o Pedro Miranda, né, imitava o Jesus em Nova Jerusalém. Aí Max imitava o Jesus de Pedro Miranda, né? E eu não queria dar essa sequência de querer imitar Max, porque eu queria fazer o meu Cristo. Então, eu comecei a me dedicar, mas foi aí que deu uma virada na minha vida. As coisas começaram a abrir minha mente mesmo. Eu comecei a focar na palavra, na vivência. E chegou um tempo, eu fiz o Jesus de 92 até 97. Aí fiquei em 98 e 99 sem fazer, porque eu fui trabalhar. Aí assumi em 2000. De 2000 para cá, começou a mudar. Eu comecei a alugar vários filmes de Cristo. Vários filmes de Jesus. Tudo que diz Jesus, todos os autores que eu queria conhecer. E assistia. Todos para quê? Para de cada um eu tirar um. Teve um filme que eu assisti de quase 2 horas, eu teria apenas um gesto do ator. Teria apenas um gesto. E fui criando o meu Jesus. Acho que quanto mais ensaio, quanto mais dedicação, quanto mais leitura, quanto mais conhecimento bíblico você vai crescer, né? E é um papel que, assim, todo mundo me toca. Então, assim, eu vivo, na verdade. Eu chego até a jejuar. Tá? Na Paixão de Cristo, teve uma Paixão de Cristo, eu cheguei a perder 6 quilos. Eu tenho 67 quilos, eu perdi 6 quilos. Mas era pela minha dedicação. Né? Porque é tão pouco que a gente passa aí. Sabia que ele sofreu tanto por nós. Né? E tem algumas passagens que ficam marcadas. Nós fomos apertar uma cidade chamada Itaú. E a cruz ela era colocada nas cordas. E a gente furava o chão, colocava uma bucha e um parafuso. E essa igreja era muito antiga. E ele arrancou. E o supapo foi grande, a cruz virou assim. E a pedra bateu no meio da minha cabeça. Eu caí, fiquei atordoado. Aí eu olhei assim para o rapaz, e disse bem assim, que era até Rosenberg, disse, encosta a cruz no cenário. E a gente não pode parar. Isso não... E ele encostou, e terminamos a cena. Quando a gente sai da cena, que Jesus já acorda de Maria, que sai, que entra o anjo Maria Madalena, eu tenho uma parte que eu tiro a minha maquiagem, já para ir limpo, para ir de Maria Madalena. E eu estava conversando com ela, eu senti aqui no meu rosto, aqui, algo muito quente, descendo. E eu falando com ela, quando eu olhei, o meu figurino está manchado de sangue, muito sangue. E eu notei que não era o sangue artístico. E abriu minha cabeça, no meio da cabeça, pegava entre 4 a 6 pontos, e a moça queria cortar o meu cabelo para pontear. E eu disse, não, temos mais 4 apresentações. E vamos fazer a segunda apresentação. E assim, ela colocou a de gelo, água morna e parou. Mas a minha cabeça
doeu muito. E no final, que nós fomos apertar em pau dos ferros, o rapaz que estava fazendo o escriba, que ia colocar a coroa, que nós temos um jeito de colocar a coroa, né? Onde o sangue artificial desce, é uma técnica que nós temos, ela tem que ser colocada sempre de um jeito, porque a gente usa espinhos reais, espinhos de cajueiro bravo, que a gente chama. E o cara virou o óculos, ele praticamente via pouca coisa, ele colocou a coroa errada. Ele colocou na minha cabeça. E ela não entrava, ele fez força para ela entrar. E os espinhos entraram no meu corpo cabeludo. E foi uma dor assim que muito forte. Você tem a ideia para ela tirar, ela teve que tirar ela aqui de trás e fazer assim, porque aí entrou aqui os espinhos na minha cabeça. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim, também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E nesse mesmo ano, eu não sei dizer se foi esse mesmo ano. Eu não sei se foi. Mas numa apresentação também de longe que ficou muito marcado em mim. Na hora do encontro de Jesus com Maria, o soldado segura a cruz. A minha cruz era pesada, era cerca de 80 quilos. E eu estou de joelho, no encontro de Jesus com Maria, e o cara simplesmente ele esqueceu de segurar a cruz. E a cruz caiu em cima do meu joelho. Doeu muito. Eu não conseguia mover meu joelho. Não conseguia mover. Mas aquilo que eu disse, o espetáculo não pode parar, nós continuamos. Agora, de todas essas experiências, assim, uma das mais fortes para mim foi uma apresentação em São Gonçalo. Um rapaz, a gente fez um guindaste na ascensão final. Esse rapaz que vinha era ateu. E nós estávamos na apresentação do patamar da igreja. E tem uma cena que Jesus diz que tudo está consumado. Aí o escriba diz, estranha as nuvens do céu, não pertence à noite. Aí Maria diz, uma névoa escura parece nascer da própria terra. O próprio céu se revolta contra o canto. E nessa hora, nessa fala dela, o céu escureceu. Choveu. E na hora que eu disse, Pai, em tuas mãos entregue meu espírito, que eu baixei a cabeça, quando eu olhei, o rapaz que até aquela hora ele era ateu, estava de joelho, de cena, emocionado e chorando. Então aquilo ali valeu.
tudo. Eu acho que assim, até hoje, porque eu disse que naquela vez, eu tinha feito meus 33 anos, eu ia encerrar a Paixão de Cristo. Mas aí eu já estou com 51, já faz 18 anos e não encerrei, porque eu acho que é uma missão. Pode não ser, pode ser da minha cabeça, mas creio que é uma missão. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. No Alto Oeste, eu sempre falo Alto Oeste porque a gente vai conhecer novas cidades. E lá eu não saio, muito difícil sair com os meus amigos. Para estar sentado, para tomar uma cerveja, comer alguma coisa, porque assim, a visão que eles têm, claro, é muito legal assim. É que eu represento Cristo, então eu tenho que ser exemplo, sabe? E é isso que eu vou tentando, nos meus dias, sabe? Diminuir isso. Sendo humano, né? Nós somos humanos, erramos, né? Mas eu me cobro muito, me corrijo muito. E hoje eu sou uma pessoa que eu sigo uma das passagens para mim que mais me impacta na Bíblia. É quando Jesus fala assim, ore pelos seus inimigos. Porque de que adianta você orar apenas por aqueles que te amam? Qual galardão tereis? Então, para mim, isso eu levo na minha vida isso. Todos os dias eu oro para aquelas pessoas que falam mal de mim. Que mesmo sem me conhecer, porque uma pessoa falou uma coisa ou outra, porque nós erramos, um erro aqui, outro ali, e as pessoas combatem. Então, assim, eu digo que eu não tenho inimigos. Os inimigos, se tem, eles que são contra mim. Eu não sou contra ninguém. Desejo bem a todo mundo. Algumas pessoas até falam, como é que você é tão besta que as pessoas, você sabe que a pessoa falou mal de você, as pessoas criticam você, e assim, aí eu sempre digo, volta nelas. Não carrego isso. Isso para mim é ensinamento até hoje, e cada vez, e todo ano é um novo Cristo, é um novo Paulo Rei, que ele vai se alimentando dessas palavras de Cristo, vou levando para a minha vida, assim, para a minha família. Eu sempre falo que a família é a base. Então, eu sempre falo, tenho o exemplo da minha mãe. Eu sou filho de pai separado. Meu pai me mandou 9 anos de idade. Eu com 2 irmãos e minha mãe que me criou até hoje. Então, assim. Mas hoje eu converso com meu pai, não tenho mágoa dele. Eu sempre digo a meu pai que não tenho chance do pai, quem perdeu foi o Senhor. O Senhor perdeu o convívio com seus filhos. Né? Então, assim, não tenho mágoa nenhuma do Senhor, não tenho raiva do Senhor. Um dia ainda vou aí em São Paulo, conhecer o território de São Paulo. Faz 49 anos, 39 anos, mas eu não tenho mágoa dele, não guardo rancor dele, tem outra família lá. Tenho umas 2 irmãs que já vieram aqui já, quarto de pai, então somente não tenho. E assim, eu creio que isso foi a paixão de Cristo. Todos os anos do Cristo, uma criatura aí, sabe? Eu vou subir degrau por degrau, degrau por degrau. Não sei até onde eu vou chegar, espero que eu chegue um degrau bem legal, que eu possa servir de exemplo para algumas pessoas pelo lado bom, pelo lado positivo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende um candeeiro para colocá-lo debaixo do piso, mas no alto, para que ilumine a todos que se encontram na casa.
Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu acho que a arte em si, ela é muito viva. Em São Gonçalo, eu acho que nós somos muito ricos, né? É o berço da cultura popular, segundo as pessoas falam, comentam, o que eu acho que é, porque aqui nós temos de tudo um pouco. E que eu creio que mudou muito a minha vida, a arte em si. Por quê? Bom, quando você é um artista que você está no palco, que você está apresentando para 300, 400 pessoas, talvez você reconheça na plateia, depois do espetáculo que você se apresentar, uma ou duas pessoas. Mas na mente daquelas 300 pessoas, você fica marcado. Está entendendo? Você fica marcado. Já aconteceu eu estar na praia com minhas filhas e eu notar umas pessoas falando de longe e meu Deus, ela está falando comigo, ela está falando para mim. E que chega lá, a pessoa chega, você que faz o papel de Jesus, você que sua família. Então, assim, através da arte, você consegue obter respeito, reconhecimento. Né? Você pode ser exemplo. Né? Você pode vencer, eu digo a você, pode vencer muitas barreiras, porque assim, quando eu era muito jovem, 14, 15, 16, 17 anos, eu casei jovem, casei com 23 anos, mas eu tive uma época da minha vida que todo final de semana eu queria beber. Então, assim, quando eu encontrei a arte em si, né, eu comecei a observar que eu tinha que, os ensaios não podia faltar ensaio, então eu já não podia ir beber. A arte, ela tira você do caminho errado. Porque se eu tivesse arte, eu podia hoje ser um alcoólatra, talvez. Né? Eu disse, não, ei, vamos beber, não vou hoje não, porque hoje tem ensaio. Quer dizer, você cria uma responsabilidade através da arte, sabe, do ensinamento. E hoje, se no meu tempo tivesse um IF, coisa, hoje aqui é muito aberto, né? Tem todas as artes aqui, você tem como seguir o caminho de arte, você tem aula de música. No meu tempo, meu Deus. Né? Você tem a arte, pintura, você tem teatro, né? Você tem um leque enorme no qual você pode focar. Se não quiser só uma coisa, faça fotografia, cinema. Nossa, tanta coisa aqui que a gente poderia falar. E os jovens, para mim, na época de hoje é tudo bem mais fácil. É tudo bem mais fácil. E outra coisa, você sabe que o caminho que você deve seguir. Né? Hoje é tudo muito aberto, então assim, a sua cabeça você tem. Hoje tem internet, você quer procurar alguma coisa na internet. Antigamente eram nossos pais. Nossos pais antigamente ele tinha quarta série, já era muita coisa. Sabia ler ou escrever, já era muita coisa. Porque não, eu estava com 11 anos de idade, eu trabalhava na cerâmica, porque eu não tinha pai. Eu tinha que trabalhar. Eu parei meus estudos, até eu acho que eu passei, quando meus amigos estavam no primeiro ano, eu voltei a estudar na quinta série, porque ou eu estudava, eu não tinha que comer. Tá entendendo? Então assim, mas eu trabalhava, e através da arte, eu voltei a estudar. Olha que legal. Por quê? Porque assim, para mim ter uma boa leitura, para mim ter uma boa interpretação, tem que ter estudo. Eu fui batizado em 2014 e fui batizado com o Espírito Santo. Esse batismo que a gente chama de batismo de línguas, né? E desde que eu fui batizado, né, eu não conseguia me controlar e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Porque eu gritava e eu não estava entendendo o que eu estava gritando, o que eu estava falando. E depois que eu vim compreender o que era que tinha sido esse batismo,
E de lá para cá eu só estudo a Bíblia em línguas, mas do qual foi batizado. E o que eu pratico muito é o Pai Nosso. E o Pai Nosso, em línguas, e onde fui batizado, ele é assim. Pana, Kasta Halaf, Sakotroko, Kekosnor, Fornor, Tuhan. Söker, Hufen, Kaski, Kevnai, Puloi, Kuta, Hurst, Panaka, Akastopais, Akasaku, Kudmu, Kispa, Akantos Mag, Tower Mag, I hast. Pagalikas, boy, alero, pai Cristo, amém. Bom, vou falar agora a minha trajetória antes e durante o TESA, porque depois eu vou falar o que eu continuo no TESA. Eu conheci a minha esposa no TESA. Todos os meus filhos participaram do TESA. Tenho 4 filhos, inclusive Gabriel, que é estudante aqui do IEF. Tem uma filha, Marcela, que foi Miss Rio Grande do Norte já. Gabriel gosta de música, sempre vai estar na arte. Né? Marcela é Miss, gosta de moda, sempre vai estar na arte. Eu tenho mais 2 filhas pequenas, Cecília e 16, de Sabrina, também que Sabrina esse ano vai participar junto com o tio dela, que o tio dela vai fazer Pilates e ela vai ser a esposa de Pilates. Então está inserido dentro da arte, né? E Cecília que não gosta muito, mas ela quer ser psicóloga. Está estudando, o foco dela é esse. E o TESGA para mim foi que me deu a minha, eu posso dizer até assim, a minha estabilidade familiar. Porque foi lá, eu acho que se eu tivesse no TESGA eu não teria conhecido a minha esposa, eu não teria tido meus filhos. E eu sempre digo uma coisa assim, o Max, que é o meu cunhado, que é o presidente do TESGA, que é meu diretor até hoje, né? Eu já briguei mais com minha esposa do que com o Max. Porque nesse tempo todo que eu tenho de TESGA, eu tenho mais tempo de TESGA do que de casado. Eu só briguei com o Max uma vez, porque ele estava ele estava colocando muitas participações do Satanás, no horto, na crucificação do Messias. Max, é a paixão de Cristo. O foco é Cristo, não é o cão. Aí disse, não, mas aí para você ver que Jesus está vencendo, sim, mas não precisa, todo mundo já sabe que Jesus venceu. Foi a única intriga, eu sempre digo a minha esposa, siga o exemplo do seu irmão, eu nunca vou brigar com você. Esse sou eu. Mãe, eu renovo todas as coisas. Alnei é um cara extrovertido, um cara amigo, e assim, eu não tenho inimigos. O Paulo Ney não tem inimigos, né? Ele não tem inimigos. Ele é um cara que ama fazer magia de Cristo, orar, ama, é prazeroso, né? Acho que para ele, assim, ele já tentou parar
Todo ano esse é o último, é o último, é o último. Começou com 16 anos, aos 51 anos, e é o último, é o último, nunca chega. Paulo é um cara que gosta de fazer de tudo um pouco. Ele sempre, sou auxiliar veterinário também. Dou aula de hidroginástica. Já fui instrutor de musculação por 15 anos. A primeira academia em São Gonçalo foi a minha. Fui o pioneiro. Gosto de compartilhar os meus momentos de felicidade. Mas não os momentos ruins. Não gosto de comentar. Fica para mim, sabe? E sou um cara muito de família. Sou uma pessoa que, primeiro do que tudo na minha vida, é Deus. É a minha base. Tudo é Deus. A minha base. A segunda base que eu tenho é a minha família. Minha família é tudo para mim. Minha família, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos. E a minha família hoje é minha esposa e meus filhos, né? Quando você se casa, você forma uma nova família, né? Um novo corpo, né? Então, assim, eu sou esse cara que gosta de ajudar, para ajudar todo mundo. Algumas pessoas dizem que eu sou muito besta porque você tem que ver o lado financeiro. Não vejo esse lado, porque eu nasci careca, banguela e nu. O que vier é lucro. Eu gosto de ajudar todo mundo. Gosto de estar ajudando todo mundo. Precisou de mim, só se eu não puder mesmo. Mas ainda assim eu dou um jeito. Gosto de ajudar todo mundo. Estou aqui para você vir. Esse é o Paulo.